Olá, eu sou a professora Aline Camacho, estou aqui para mais uma aula do Reeduca na TV. Agora eu vou me autodescrever. Tenho cabelo com mechas louras na altura dos ombros, tenho olhos castanhos, sou branca e estou vestindo uma blusa verde. Vamos começar a aula? Então, levanta do sofá e bora aprender! O tema da nossa aula de hoje é: qual é o assunto do texto? Vamos então iniciá-la com uma pergunta. Como descobrir o assunto de um determinado texto? Você já parou para pensar que em nosso dia a dia, muitas vezes precisamos fazer uma pesquisa, seja de uma receita, de uma história ou reportagem, até mesmo um artigo científico e muitas outras coisas? Pois é, para isso, precisamos pensar numa palavra-chave, para que nossa busca seja efetivada corretamente. Então, quando essa busca é feita, precisamos selecionar o texto que se encaixa perfeitamente ao que queremos. E é nessa hora que precisamos ficar atentos aos sinais que estão no título, no subtítulo e às vezes na imagem do texto. Vamos ver um exemplo? Temos na tela a imagem de 2 aulas do 4º ano do Reeduca na TV. O título da primeira aula está marcado em vermelho e é "Qual é o tema?". Percebam que na imagem a professora segura um livro. Sendo assim, podemos concluir que o título da aula indica que o objetivo é descobrir o tema de um livro, de uma história. Na imagem da segunda aula, circulei o título que é "Descobrindo o assunto dos textos". E também 2 informações importantes. Uma, que essa aula será transmitida na TV e que é direcionada para o 4º ano de escolaridade. Então, antecipamos o assunto dos vídeos, analisando a imagem e o título. Por um acaso você gosta de ler? O que você costuma ler quando está em casa? Gibi, revista de fofoca, notícias do jornal, o resumo da novela? Então, para que possamos compreender melhor como descobrir um assunto de textos diferenciados através do título e da imagem, é preciso saber identificar as partes do texto. Vamos lá? Título. O título facilita a leitura porque ativa os conhecimentos que o leitor tem sobre o assunto do texto. Através dele, identificamos a obra, designamos seu conteúdo e atraímos o público. O subtítulo. A sua função é organizar o texto. Ele esclarece o título e deixa claro de que tipo de texto se trata. Em alguns títulos, como notícias de jornal, por exemplo, apresentam junto ao título um resumo que antecipa ao leitor o conteúdo da totalidade do texto. As imagens. Elas ilustram o texto e atraem a atenção do público. Nesse momento, eu vou dar uma dica para vocês. Um segredo nosso, tá? Quando você quiser descobrir o assunto através da imagem, basta fazer algumas perguntinhas ao observá-la. Vou mostrar para vocês agora. Reparem que temos a capa de um livro e vamos fazer a primeira pergunta. Qual é a natureza da cena? Queremos saber, nesse caso, o que a imagem mostra, ou seja, que elementos existem na ilustração. No caso da capa desse livro, temos amuletos usados no Egito Antigo e a máscara mortuária do faraó, que alguns chamam de Tutankhamon e outros de Tutankhamon. Há personagens? Quem são eles? O personagem dessa história pode ser o faraó. Quais as referências espaciais e temporais da imagem? Nesse caso, queremos saber onde e quando a história se passa. O título do livro já nos informa onde a história acontece, ou seja, no Egito Antigo. E por se tratar de um faraó, podemos estabelecer o período temporal antes de Cristo. Agora, vamos observar a capa da revista Qual é?, edição 22, que está disponível no aplicativo Reeduca em Casa. Pela capa, o que você acha que essa reportagem sugere? Observe que o título está destacado com letras maiores e que está em azul. Atenção para não confundir com o nome da revista, que está no canto superior esquerdo, com letras coloridas. Então, o título da reportagem é "Ela chegou, mas ela quem?". Para obtermos mais informações e responder a essa pergunta, vamos ler o subtítulo da reportagem, que é "A tão esperada vacina contra a Covid-19 começou a ser aplicada no Brasil e no mundo. Entenda os desafios que ainda temos que enfrentar para vencer a pandemia". Agora clareou bastante, né?
Mas observe que algumas informações eu só terei se eu ler a reportagem, pois eu ainda não sei quais são os desafios mencionados no subtítulo. Podemos perceber que a reportagem fala sobre a aplicação da vacina da Covid-19 no Brasil e no mundo, além de transmitir informações sobre alguns desafios que terão que ser enfrentados para que a pandemia termine. Partimos então para o outro item, que é a imagem, e ela também nos diz muito a respeito do assunto tratado nessa reportagem. Veja que no centro da ilustração há uma seringa enorme que simboliza a transmissão de amor e cura, representado por corações. E ao redor dela, pessoas de todo o mundo, representando as etnias, profissões, diferentes idades. Muitos estão fotografando esse momento tão esperado, assim como as pessoas têm feito quando são vacinadas. Perceberam quantas informações podemos obter observando os elementos título, subtítulo e imagens? Isso facilita muito a nossa leitura e amplia o nosso olhar, a nossa percepção, fazendo com que possamos analisar esses detalhes que por muitas vezes passam despercebidos. E agora olhamos com mais clareza. Mas eles também podem nos enganar. Como assim? Eu vou explicar a vocês. Nessa imagem aparece um personagem muito conhecido, o Pinóquio, que é um símbolo da mentira. O título da reportagem é Fake News. Já o subtítulo diz o seguinte: as informações falsas insistem em tentar nos enganar. Saiba como elas surgem e o que podemos fazer para não cair nessa armadilha. Existem textos que no título e subtítulo apresentam informações diferentes do que realmente se quer passar. E por isso é realmente importante ler o texto, não ficar apenas observando a capa ou achar que a notícia é exatamente o que apresenta no subtítulo. A expressão fake news é bastante conhecida, não é mesmo? Significa notícias falsas. E o subtítulo sugere que a reportagem fala de notícias que passam informações que não são verdadeiras. E é por isso que precisamos prestar atenção a notícias transmitidas através da internet. Há também notícias que no título e subtítulo sugerem uma coisa, mas ao lermos diz um assunto totalmente diferente do que é sugerido. Então, fique muito atento. E como estamos no mês em que as Olimpíadas de Tóquio foram realizadas, eu trouxe para vocês uma reportagem sobre esse evento esportivo que teve origem na Grécia Antiga. Infelizmente, em função da pandemia, a Olimpíada de 2020 teve que ser realizada este ano, em 2021. Observe. Temos aqui duas reportagens escritas na língua inglesa. Podemos perceber que nas duas imagens há fotos das medalhistas, atletas olímpicas do Brasil, no momento da premiação. Na imagem, vemos Rebeca Andrade no pódio, com sua medalha de ouro. E na segunda imagem, vemos a skatista Raíssa, conhecida como Fadinha. Mesmo não conhecendo a língua inglesa, podemos deduzir que as imagens falam do desempenho das atletas brasileiras nas Olimpíadas de Tóquio. Tanto pelas imagens e por algumas palavras que percebemos no título, como Brasil, que está escrito em Z, mas em nossa língua se escreve com S, o nome Rebeca Andrade e Tóquio, onde foram realizados os Jogos. Reparem que acima do título de cada imagem temos uma frase em azul, Tóquio Olympic Games. Essa frase, mesmo em outra língua, nos ajuda bastante, não é mesmo? Vamos então fazer uma brincadeira com essa frase? Então vamos brincar de forca. Eu quero que vocês descubram o que está escrito nas duas reportagens. Lembrando que é a chamada, aquela frase em azul que está em cima do título. Eu vou pedir a ajuda de alguém aqui do estúdio para falar as letras, para a gente completar aqui a nossa frase, ok? Então vamos lá. Letra A. Bem, será que tem letra A aqui? Vamos ver. Não tem letra A. Próxima letra. U. Vamos lá? Letra I. Letra I tem.
Vamos lá, a próxima letra. O. Vamos lá, mais uma. Será que já dá para F. descobrir? Não tem letra F. Vamos lá. Será que o meu... G. Vamos. Mais R. Deixa eu ver. Também não. Eu acho que meu diretor vai ser enforcado, hein? Letra S. S nós temos. Que mais? C. Que mais? Mais uma? W. W não. O diretor vai ser enforcado, diretor. E. Eu acho que já dá pra gente saber o que é, hein? Ah, eu acho que eu já sei. Então diz aí, vamos Posso ver. arriscar? Pode? Então eu acho que a frase toda é Jogos Olímpicos de Tóquio. Aê, não foi enforcado. Muito bem. Jogos Olímpicos de Tóquio é o que nós temos escrito lá na reportagem, junto ao título. Então, na aula de hoje, falamos sobre como identificar, ou seja, descobrir o assunto de diferentes tipos de texto através do título, do subtítulo e da imagem, seguindo algumas regras. Antes de ir embora, eu vou deixar um desafio para vocês. Desafio: que tal você fazer um treino? Acesse o aplicativo Reeduca em Casa e busque Sala de Leitura. Procure a revista Qual é, edição 13, e tente identificar através da imagem, do título e do subtítulo o assunto da reportagem. Aproveite para ler e ficar antenado. Boa pesquisa! E a nossa aula termina aqui. Adorei estar com vocês e espero que você tenha gostado. Cuidem-se e até a próxima. Tchau, tchau!